A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 188 da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dos capítulos 24, 25 e capítulo 26 de Provérbios. É interessante a gente entender o seguinte, que esses conselhos ou esses ensinamentos, eles foram escritos e deixados não para os preguiçosos ou para os loucos, né, que não têm sabedoria, mas o próprio texto diz que foram deixados para os sábios e para quem procura a sabedoria e o conhecimento. E por isso que nós estamos aqui nessa leitura anual da Bíblia, né? Continuando aqui os provérbios, Salomão escreve vários deles, não apenas Salomão, a gente vai ver que tem outros autores também que escrevem alguns provérbios, e ele vai dizer aqui, vai começar dizendo no capítulo 1, que a gente não deve ter inveja dos maus, quando o mal prospera. Por quê? Porque esses maus, aliás, nem amizade com ele a gente deve ter, porque eles só pensam em violência e tudo que eles falam sempre é para ferir alguém, né? Os maus, eles pensam nisso, mas de vez em quando eles prosperam, e aí o conselho é: não tenha amizade com eles, não tenha inveja deles. Então já começa fazendo essa declaração. E ele, continuando aqui no versículo 5, ele vai dizer que o sábio, para você ser sábio, você tem que entender que é melhor ser sábio do que ser forte. Por quê? Porque o conhecimento é melhor do que a força. Aliás, é melhor você planejar bem o que você vai fazer. Por quê? Porque quando há muitos conselheiros, as coisas são resolvidas com uma facilidade maior, né? Então, assim, é o conselho de Salomão para nós. Além disso, fala que os provérbios, eu acabei de falar isso no versículo 7, fala que os provérbios dos sábios, eles são profundos demais para serem compreendidos pelos tolos. Às vezes está se falando algum assunto importante e o tolo não tem o que dizer porque ele não tem nenhum interesse naquele assunto, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como se prova a nossa maturidade? Como é que eu sei se eu sou maduro ou não? A minha capacidade de maturidade, ela é testada de qual forma? No versículo 10 é explicado isso, que a nossa maturidade, ela é testada na hora da crise. E é interessante que ele fala o seguinte: quem é fraco, versículo 10 do capítulo 24, quem é fraco em uma crise, verdadeiramente é fraco. Ele aborda o assunto dessa forma, que fala assim: quem é fraco numa crise, ele vai continuar fraco, né? E aí outros homens sábios também disseram o seguinte: é possível a gente sempre ser sincero em tudo? É muito difícil a gente ser sincero em todas as coisas. Mas no versículo 26 fala que a resposta sincera é sinal de uma boa amizade ou de uma amizade verdadeira. Porque às vezes você ser sincero em determinados ambientes não é bom para aquela pessoa que está escutando. Agora, para o amigo, sim. Ele fala que uma resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Para os amigos, aí sim a gente deve ser sincero o tempo todo, né? Nem sempre a sinceridade é bom em alguns ambientes, porque pode atrapalhar, pode gerar uma confusão tremenda, né? Mas para os amigos, repetindo, a gente pode ser sincero. E aí, ele vai encerrar aqui o capítulo 24 contando uma parábola de como ser pobre. É interessante, como se tornar pobre. Ele fala o seguinte: olha, eu vi algumas plantações de uvas e essas plantações eram de um homem tolo, de um homem preguiçoso. Estava tudo jogado, cheio de mato, o muro estava caído
E aí, o que eu aprendo com isso? Isso são a pergunta do próprio sábio aqui. O que ele aprende é o seguinte: durma mais, descanse muito, cruze os braços, e enquanto você estiver dormindo, a pobreza atacará como um ladrão armado. Ou seja, essa atitude é para o preguiçoso, porque aí sim, a pobreza vai atacar como um ladrão armado. Versículo 25, são ditos mais alguns provérbios, e esses provérbios são copiados pelos servos do rei Ezequias, lá em Judá, né? Fala o seguinte, que a importância de guardar segredos. É interessante que ele fala assim: se você tiver algum problema com o seu vizinho, e alguém falar para você um segredo do vizinho, e alguém te perguntar, não fale quem te falou a respeito do vizinho, porque se você assim fizer, vão descobrir que você é uma pessoa que não consegue guardar segredos, e nunca mais vão contar nada para você, né? Versículo 17 vai dizer: não seja inconveniente na casa de ninguém. Se você for na casa do vizinho o tempo todo, ele pode se cansar de você e acabar ficando com raiva. A gente não pode ser constante o tempo todo na casa do vizinho. E para a gente concluir aqui o capítulo 25, você já passou por dificuldades em que você precisa de alguém, e esse alguém é aquela pessoa que não tem confiança? Sabe o que o Provérbios vai dizer sobre isso? Ele vai dizer o seguinte: no momento de dificuldade, precisar de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado. É difícil, né? É como andar com um pé aleijado, ou então querer se esquentar num dia de frio tirando a roupa. É difícil você precisar de alguém e esse alguém não ter confiança, né? Eu sei que é difícil. E o capítulo 26, encerrando aqui, ele vai falar muito sobre o tolo e sobre o preguiçoso. Praticamente o capítulo 26 todo vai falar sobre tolo. Se você quer saber o que é ser tolo, o que é ser preguiçoso, as consequências, leia o capítulo 26. Aí você vai entender muita coisa a respeito dele. Uma das coisas que é falado, que elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita, não é? Então, são palavras ditas para nós que servem para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.